Isaías, capítulo 53, os últimos 3 versículos, o 10, o 11 e o 12, e Isaías, capítulo 54, os primeiros 3 versículos, o 1, o 2 e o 3. Vamos ler estes 6 versículos, 3 do capítulo 53 e 3 do capítulo 54. Diz assim: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma, como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não os impeçais. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades assoladas. Amém? Os irmãos podem sentar. Nesta noite nós vamos falar sobre missões. Como o pastor já disse aqui, é a temática do culto desta noite e o encerramento, deste tema, missões. E o tema que eu dei para esta mensagem, irmãos, é a morte de Cristo e o avanço missionário. Vamos dizer todos juntos? A morte de Cristo e o avanço missionário. Então nós vamos falar sobre esse tema, missões. E missões é um projeto antigo de Deus, que foi ganhando força e espaço com o passar do tempo. No primeiro versículo que nós lemos, do capítulo 54, o profeta diz: canta alegremente, ó estéril. E nós conhecemos a história de Israel, a história do povo de Israel, e nós sabemos que o povo de Israel, irmãos, foi o povo que Deus escolheu para tornar o seu nome conhecido na terra, para tornar o seu nome conhecido entre também as demais nações. Todos nós conhecemos a história que Deus chamou Abraão, e dele veio a nação de Israel. Então, Deus chamou um homem, depois Deus, através de Abraão, chamou aquela nação, que é a nação de Israel, para, através deles, através daquela nação, o Senhor tornar o seu nome conhecido no mundo. Por quê?
todas as nações eram pagãs. Todas as nações adoravam a outros deuses. Então o Senhor chamou Abraão, como a palavra do Senhor nos diz, naquele dia que Deus fez aquele chamado na vida de Abraão, dizendo para ele: sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E o Senhor, ele fez promessa para Abraão que ele seria uma grande nação, que dele sairia uma grande nação. Então, aqui neste capítulo 54, dentro deste contexto, o profeta chama Israel de estéril. Alguns comentaristas dizem que, fazendo uma alusão a Sara, que também era uma mulher estéril e que Deus prometeu que dela sairia reis, nações, povos. Mas também, dentro deste contexto que se encontra esta passagem, esta fala de Deus para o povo de Israel, dizendo, canta alegremente, chamando aquela nação de estéril, denotava também as limitações da igreja da antiga aliança. Israel confinado dentro da nação judaica, depois dentro do cativeiro babilônico, que era o contexto aqui, aonde o profeta Isaías profetiza, onde ele escreve aqui, estas profecias, era dentro deste contexto, que o Senhor falava com a nação de Israel, que eles seriam levados cativos para a Babilônia. Então, dentro deste conceito, Israel estava confinado agora, dentro daquele cativeiro, reduzido em número de pessoas e muito mais em número de crentes fiéis naqueles dias. A situação da nação de Israel era uma situação de desesperança, como nós lemos aqui mesmo neste capítulo 54, que diz que Israel era, naquela situação, uma mulher desolada de espírito e divorciada de seu marido. Mais do que isto, nos versículos 4 e 6 do capítulo 53 diz que Israel vivia um estado de viuvez, como diz aqui no 4, do 54, irmãos: não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. E no 6 diz assim: porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Então, a situação daquela nação era uma situação de desesperança e desoladora. Israel estava vivendo como uma mulher divorciada, em um estado de viuvez, porque o Senhor, que no versículo 5 diz que o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, é o Santo de Israel.
o Senhor havia deixado que eles fossem levados cativos para a Babilônia. O Senhor havia desamparado aquele povo por causa dos seus pecados. Então, numa figura de linguagem, o profeta falando aqui, ele usa a figura da mulher representando aquela nação, com um espírito desolado, abatido, como divorciado do seu marido em um estado de viuvez, totalmente desamparada. Quem olhava para a situação da nação de Israel só podia esperar uma coisa: o fim e a destruição. Os irmãos estão entendendo o raciocínio? Quem olhava para o contexto daquela nação só podia esperar o fim, a destruição por completa daquela nação, né? Mas o versículo 50, do capítulo 54, né, no primeiro versículo que nós lemos, o profeta ele irrompe em um cântico de vitória, em um cântico de triunfo, e ele diz para aquela mulher que se encontrava ali confinada dentro daquele cativeiro, simbolicamente falando, abandonada pelo seu marido, pelo Senhor, que, né, era o próprio Deus, o próprio Senhor de Israel. Dentro daquela situação de desespero, o profeta do Senhor irrompe neste cântico de triunfo e diz: canta alegremente, exulta com alegre canto e exclama, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Deus estava falando de uma grande família, com muitos filhos. Apesar da situação ser caótica, apesar de Israel estar cativo, Deus olha para ele e diz: grita de alegria, canta alegremente, exulta de alegria, exclama, porque os seus filhos serão mais do que os filhos da casada. Você terá muitos filhos. E Deus estava então falando a respeito de uma grande família, aonde Israel teria ainda muitos filhos, né? Uma família tão grande que no verso 2 ele fala: alarga o espaço da tua tenda. Irmãos, uma família, quando vai ter mais filhos, se a casa é pequena, o que ela faz? Aumenta a casa, né? Não é assim que acontece? Vai chegar mais um bebê, mas a casa não acomoda todo mundo, então o que faz? Aumenta a casa. E é isso que Deus estava falando aqui, através do profeta Isaías para aquela nação. Deus estava mandando Israel expandir. Deus estava aconselhando a Israel a aumentar a casa, porque a família de Deus iria aumentar exageradamente, poderosamente, grandiosamente. A família de Deus ia aumentar. Então, no versículo 2, ele diz: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não os impeçais.
alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Este versículo, ele é chamado pelos comentaristas bíblicos de a ordem missionária, ou a expressão missiológica com 5 figuras: alarga, estenda, não impeças, alonga e firma. Porque coisas grandiosas estão chegando aí. Porque coisas maravilhosas estão para acontecer. Então, há necessidade de uma grande estrutura, de algo, irmãos, excelente e melhor, que Deus iria colocar em ação por aqueles dias. O Senhor iria colocar em ação um grande projeto, que é o projeto missionário de Deus. Missões é um projeto missionário de Deus. Por isso que eu falei na introdução que este projeto, ele foi ganhando força e espaço com o passar do tempo. E por isso que eu dei esse título para a mensagem: a morte de Cristo e o avanço missionário. Porque Deus começou um projeto missionário dentro de uma nação pequena. Levou esta nação para um cativeiro. E lá, Deus começou a cumprir esta profecia de Isaías sob o reinado de Ciro, que libertou os judeus e deixou eles regressarem para o seu país. Parte desta profecia se cumpriu ali, porque era uma profecia de esperança para aquele povo que estava desintegrado. Mas agora o Senhor diz através do profeta que eles voltariam para a sua terra, se uniriam novamente como um corpo e ocupariam as cidades assoladas, que um dia foram destruídas. Eles voltariam. Mas o cumprimento pleno desta profecia se cumpriu em Cristo Jesus, pela chegada do Evangelho, e está em total vigor nos dias atuais, nos dias da Igreja do Senhor. Então, irmãos, o plano de Deus, o que Deus estava aqui falando, através do versículo 1 e 2 do capítulo 54, que Israel preparasse, aumentasse o lugar, uma grande estrutura, porque Deus ia fazer algo tremendo. E Deus fez algo tremendo naquela nação, libertando ela e cumprindo. Mas o cumprimento total, pleno desta profecia, Deus está cumprindo na igreja hoje, através de Jesus, através da morte do seu Filho. Este projeto de Deus, que começou lá atrás, veio se expandindo. Ele veio tomando força, ele veio se alargando, se estendendo, Ele veio se firmando, e ele continua ainda em pleno desenvolvimento pela a igreja do Senhor. No versículo 3 do 54, que nós lemos: eis o motivo pelo qual o Senhor aconselha seu povo a ampliar o lugar da sua tenda. Por quê? Porque o Senhor aconselha e manda o seu povo ampliar, estender as cortinas, como nós vimos.
Eis o motivo, irmãos. Versículo 3. Porque transbordará para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará com que povoem as cidades assoladas. Eis o tamanho da obra de Cristo. Eis o tamanho do sacrifício de Cristo. A obra de Cristo é superior, excelente, de uma magnitude nunca vista pela igreja da antiga aliança. Eis o tamanho da obra salvadora do Senhor. O que o profeta descreve aqui, neste capítulo 54, aponta para a obra redentora de Cristo, do capítulo 53. Essas profecias se cumpriram com a morte de Jesus, que alavancou o projeto missionário de Deus, e estão se cumprindo hoje na igreja do Senhor. Israel não podia conceber, entender, a grandeza daquela profecia. Israel não podia entender a magnitude, irmãos, daquela profecia de Isaías e da palavra que Deus havia lhe dado a respeito de aumentar o lugar da sua habitação. Eles não podiam entender o significado total e completo de alarga, estenda, não impeça, alonga e firma. Eles não podiam entender o sentido maior e supremo desta profecia. Mas Deus estava dizendo que coisas grandiosas iam acontecer. Por quê? Por que a família de Deus ia aumentar tanto? Por que a família de Deus ia ter agora muitos e muitos e muitos filhos? Por quê? No capítulo 53 que nós lemos, está dizendo que ao Senhor agradou moer ao seu filho, ferir, enfermar o seu filho, e quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará. No versículo 10 diz que ele verá a sua posteridade. Jesus, ele verá a sua semente. No verso 8, aqui do capítulo 53, diz que ele foi cortado da terra dos viventes. Ele foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do seu povo. No versículo 8 do 53, mas no 10 do 54 diz que ele verá a sua semente, que ele verá a sua posteridade sobre a terra. A sua posteridade espiritual, os filhos de Deus. Irmãos, a morte de Jesus quebrou as barreiras geográficas que havia. A igreja da nova aliança, ela não está confinada dentro de um estado, de um município ou de um país. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. A igreja da nova aliança, a morte de Jesus abriu os caminhos, abriu as fronteiras, quebrou as barreiras que havia quando Israel estava ali dentro daquele território.
e somente eles tinham a aliança de Deus. Agora, com a morte de Jesus, esta aliança chegou aos demais povos, aos povos gentios, a todos aqueles que o Senhor, aqui como nós lemos, no versículo 10, no versículo 11, todos aqueles que Ele, com o seu sangue, justificou. No versículo 11 diz que Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E como que Cristo verá o penoso trabalho de sua alma? Quem é, irmãos, o penoso trabalho da alma de Cristo? A igreja do Senhor. Mas quando Cristo morreu, Ele tinha quantos seguidores? 12 seguidores. Depois, no dia de Pentecoste, estes filhos, os seguidores do Senhor, aumentaram. A palavra do Senhor diz que o Senhor verá o fruto deste trabalho, do seu penoso trabalho, que é a igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor, irmãos, ela foi crescendo gradativamente através do projeto missionário de Deus. A igreja do Senhor, ela foi crescendo e se espalhando pelo mundo como? Os discípulos do Senhor estavam acomodados. Jesus falou para eles: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Daí eles foram revestidos do poder de Deus e se acomodaram. E permaneceram em Jerusalém. Mas a ordem do Senhor era para eles ir por todo o mundo, pregar a toda criatura. Mas eles receberam o Espírito Santo e se acomodaram. E o Senhor fez o quê? Mandou uma perseguição. Vocês não querem ir, não? Pregar o meu evangelho, não? Vocês não querem ir atrás daqueles que o meu filho justificou com o sangue dele na cruz? Espera aí. Mandou uma perseguição e a igreja, se espalhou e começou a pregar o evangelho. E o Senhor foi vendo o fruto do seu penoso trabalho. Porque a igreja do Senhor, ela começou a pregar o evangelho e fazer missões. Depois da morte de Jesus, o evangelho foi liberado para todas as nações e para todos os povos. Ele justificou a muitos e levou sobre si o pecado de muitos. Muitos destes que o servo sofredor padeceu, levou os pecados deles. Muitos destes já estão na glória com o Senhor. A igreja triunfante. Outros estão aqui militando, trabalhando, e outros destes que o justo, com o seu conhecimento, justificou muitos do que ele carregou ali naquela cruz. Os pecados ainda estão no mundo. E a igreja do Senhor precisa levar a mensagem da libertação e da transformação destas pessoas. A igreja do Senhor precisa fazer missões, porque ainda há muitas pessoas que não ouviram a palavra de Deus e que precisam ainda
ouvir este chamado. Como é, irmãos, que Jesus vê o fruto do penoso trabalho? Ele resgatou, ele justificou, ele levou os pecados, ele pagou o preço, né? Ele redimiu com o seu sangue. Mas por quê? Não é por acaso, irmãos, que estas palavras 53, 54 estão dentro deste mesmo contexto. Na Bíblia nada é por acaso, nada é coincidência. É porque a igreja do Senhor, ela precisa levar o evangelho, a palavra que vai trazer essas vidas para dentro da igreja do Senhor, que é o fruto do trabalho penoso de Cristo Jesus naquela época. Missões é um projeto de Deus que só terminará quando o evangelho for pregado a todas as nações e o último eleito for alcançado. Desse projeto deve participar a igreja de todos os tempos, de todas as épocas, tendo início lá na antiga aliança, até chegar à igreja que antecederá a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O projeto missionário de Deus é um projeto, irmãos, gigantesco. Você quer saber o tamanho do projeto missionário de Deus? Olhe para o tamanho da obra de Cristo na cruz. Cristo morreu para salvar muitos irmãos, e que nós não sabemos e não conhecemos quem são, mas nós temos o dever e a obrigação de pregar a palavra de Deus para essas pessoas. Não menosprezemos este projeto de Deus. Missões é um projeto enorme, é uma grande estrutura de Deus sobre a terra para trazer a Ele os filhos que foram comprados pelo sangue do Cordeiro Mudo, que levou sobre si as nossas enfermidades e os nossos pecados. Se você menospreza o projeto de missões sobre a terra, você menospreza a obra de Cristo na cruz. Porque o que Cristo fez foi grandioso. O que Cristo fez, irmãos, não foi uma mera e pequena obra, não. Cristo fez algo grandioso na cruz do Calvário para alcançar vidas. Mas quem é que vai levar o evangelho a essas vidas? Então ele diz no 54, canta alegremente, exulta, exclama, se alegra. E dá a grande ordem para o povo de Deus, estenda o lugar da sua habitação. Temos o dever, nós, a igreja atual, irmãos, de fazer missões. Temos a obrigação de pregar o evangelho, é a nossa vez, é a nossa hora de pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus. Paulo diz, Romanos 10, 14 e 15, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Vocês estão entendendo, irmãos? Que o projeto de Deus, ele é um projeto que precisa que a igreja do Senhor se mobilize. O projeto missionário de Deus precisa que a igreja do Senhor se mobilize. Como que vão invocar aquele que não creram? Como que vão crer se eles não ouviram? Como eles vão ouvir se não há quem pregue? Como vão pregar se não forem enviados? Missões é algo relevante na igreja. E a igreja precisa e deve fazer missões.
porque é através do trabalho missionário da igreja que Deus traz a Cristo e mostra para Ele o fruto do seu penoso trabalho. Como fazer missões? Como sempre nós temos ouvido, missões se faz orando, contribuindo e indo. Pelo menos essas são as três principais maneiras de fazer missões. Como fazer missões? Orando, contribuindo e indo. Nós temos pelo menos essas três maneiras, essas três formas de nós fazermos missões. De que maneira você tem feito missões? Orando, indo, contribuindo. Eu não posso ir, mas você pode enviar. Você pode orar pelos missionários, você pode contribuir com a obra missionária. Porque a obra missionária de Deus, irmãos, na terra é gigantesca. A obra missionária de Deus é um grande projeto no qual todos os seus filhos, todas as igrejas, de todos os tempos e de todas as eras, devem fazer a sua parte, para que os eleitos de Deus, os filhos de Deus, os muitos filhos que Jesus comprou com o seu sangue, sejam alcançados pela palavra de Deus, pelo ministério do Senhor Jesus. Então, eu quero concluir nessa noite dizendo, irmãos, que não devemos negligenciar a responsabilidade que Deus nos deu. Ele começou esse grande projeto em Israel. Israel voltou para a sua pátria. De lá veio o descendente de Abraão, como a palavra do Senhor nos diz. Sua morte comprou muitos filhos para Deus, e a ordem foi nos dada: alarga, estenda, não impeças, alonga e firma, porque há muitas vidas para serem alcançadas e trazidas para a casa de Deus, né? Esta grande habitação do Senhor. Então, que nós possamos nos conscientizar, irmãos, a cada dia, né, que missões é um projeto de Deus e que a morte de Cristo alavancou esse projeto, porque as portas, né, se abriram para que o Evangelho chegue a todas as nações e todos os filhos de Deus, os eleitos de Deus, ouçam o Evangelho e venham para o Senhor, se torne igreja e trabalhe para que outros venham para a casa de Deus. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz. Deus chama e Deus capacita, e nós vamos trabalhando e Deus vai chamando, e em todos os tempos Deus chamou a sua igreja para executar este trabalho, que é o trabalho missionário que o Senhor tem colocado sobre nós e sobre a nossa responsabilidade. Que você possa refletir nesta noite que missões é algo necessário para que o Evangelho do Senhor chegue a todos os eleitos de Deus. E se empenhe, né, neste propósito, neste trabalho de fazer missões. Eu não sei de que forma você tem contribuído, não sei de que forma você tem feito este trabalho, mas nesta noite o Senhor desperta o teu coração para que você faça missões, da forma, da maneira que o Senhor tem te capacitado, porque as vidas estão esperando que a palavra chegue
para que elas sejam libertas do cativeiro de Satanás e venham para a grande casa de Deus, aonde ele já tem muitos filhos. Amém? Convido os irmãos para se colocarem em pé nessa noite.